Olá, alunos do Colégio Teutônia, alunos das turmas de terceiro ano. Aqui é o professor Mauro Oliveira, o professor de vocês da disciplina de Informática. Tudo bem, gente? Espero que todos vocês estejam bem. O professor está alcançando, através dessa videoaula, mais atividades com base na nossa apostila. O professor está na página 12. Acompanhem comigo. E depois, no retorno, a gente faz a correção em conjunto. Na próxima live, o professor vai participar. Se tiverem alguma dúvida, anotem para perguntar para o professor. Na página 12, o título é Partes do Computador. 1. Todos nós já conhecemos o computador. Ele está à venda como qualquer outro eletrônico, em lojas, supermercados e vários outros lugares. Os computadores possuem vários componentes, peças e acessórios. E neste capítulo, vamos conhecer os principais. Observe o computador abaixo e vamos relembrar seus principais elementos: o monitor, o teclado, o mouse e o gabinete. E ao lado, uma impressora. Você já deve ter visto esse conjunto em vários lugares. Isso se não estiver na frente de um agora mesmo. Às vezes esse conjunto tem as caixas de som ou muitos não estão ligados na impressora, mas no geral esta é a forma que mais vemos um computador. Vamos agora reconhecer cada parte e dividi-las em 3 grupos. Esse é um computador, pessoal, que a gente chama de um desktop, é um computador de mesa. A gente tem os tablets, tem os notebooks que tem um outro formato. Está integrado. Aqui a gente tem mais separado o mouse, o teclado, o gabinete e o monitor. Na página seguinte, a página 13, a gente tem o título Reconhecendo as partes do computador. O gabinete não deve ser confundido com CPU, que significa a sigla Central Única de Processamento, onde todas as informações do computador são processadas. Gabinete é a caixa, geralmente de metal, onde são instalados os componentes internos do computador. O monitor, que pode ser tradicional ou LCD, é o visor onde mostra tudo aquilo que está acontecendo dentro do computador, para que possamos interagir com a máquina e executar as operações. Antigamente, quando não havia monitores, era necessário se comunicar com o computador por cartões ou fitas. Bom, isso era lá no tempo que o professor era criança, né? Hoje é diferente. Periféricos são todos os elementos que ficam ao redor do computador. Os mais conhecidos são o mouse, o teclado, a impressora e as caixas de som. Mas existem muitos outros, né? Como joystick, scanners, pendrivers, entre outros. Em vermelho ali o título Definição para periférico. O dicionário Aurélio define periférico de 2 formas. Relativo à periferia, que é numa cidade, a região mais afastada do centro urbano. E B, equipamento ligado ao computador com finalidade de realizar alguma tarefa. A definição da letra B é perfeita. Todo e qualquer objeto que esteja ligado ao computador com o objetivo de realizar alguma tarefa é um periférico. Estamos analisando a partes do computador, parte 1, página 14. Não se esqueça. Então, aprendemos que o computador pode ser dividido em 3 partes: gabinete, monitor e periféricos. E os periféricos podem ser de entrada, saída, armazenamento e mistos. E como alunos de informática que somos, não vamos mais confundir CPU com gabinete, pois aprendemos que o gabinete é uma carcaça externa, onde são encaixadas todas as peças do computador. Então ali uma imagem do gabinete e lá dentro de uma CPU, que é a central de processamento único, né? Ali tem um processador, certo? Bom, a CPU, que é a unidade central de processamento, tem a sigla ali em inglês, realiza as instruções solicitadas pelos softwares e gerencia a entrada e saída de dados. Funciona como se fosse um cérebro humano no computador e está localizado dentro do gabinete, certo? E aí na página 15 a gente tem uma atividade para vocês realizarem, tá?
O computador tornou a vida do ser humano mais fácil? Explique. Número 2, você sabe quanto custa um computador? Aproximadamente, tá, pessoal? Vamos ter variações de mais barato, mais caro, dependendo da qualidade dos componentes. Você reconhece as peças abaixo? Escreva o nome delas ao lado, ok? Então tem várias componentes de computador. Então, alunos, agora a partes do computador, segunda etapa, na página 16. Abaixo, temos o nome de vários periféricos. Identifique com E os periféricos de entrada de dados e com S os periféricos de saída de dados, certo? Vamos imaginar o que entra de dados no computador e o que o computador permite, através do periférico, sair os dados, certo? Partes do computador e definições importantes. Placa-mãe é a principal placa de circuitos do computador, onde ficam o processador e a memória, as outras placas do sistema, como as que controlam os discos e o monitor, são encaixadas nela. Disco rígido, também chamado de Winchester, hard disk ou HD, possui uma ampla capacidade de armazenar informações, além de uma grande velocidade de leitura e gravação de dados. E ali vocês têm uma imagem da placa-mãe e uma imagem do HD, do disco rígido. Página 17. Memória RAM, do inglês Random Access Memory. Em português, memória de acesso aleatório. Nesta memória são carregados os programas em execução. Os seus dados são perdidos quando o computador é desligado. Aqui, página 17, professor Léo. Processador, CPU. Um processador é uma espécie de microchip especializado. A sua função é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, ou seja, processar todos os dados do computador. Em cima uma imagem de exemplos de memória RAM, de pentes de memória RAM, tamanhos diferentes, né, e capacidades diferentes também, e ali imagens do processador. Pendrive, responsável por armazenar dados para deslocamento ou armazenamento, ou apenas o armazenamento de dados. Um scanner é um periférico de grande valor para quem deseja passar para o computador, uma entrada, passar para o computador imagens gráficas como fotos, recortes de jornais e revistas, desenhos artísticos e técnicos. Um drive de CD/DVD, responsável pela leitura e gravação de CDs ou DVDs. Um joystick, controle utilizado em jogos virtuais. Webcam, exibe imagens externas para dentro do computador ou para outros computadores. E agora, na página seguinte, na página 18, nós temos uma atividade de ligar as colunas, tá? Então eu tenho as imagens ligadas aos seus nomes respectivos. Liguem essas colunas como atividade. E a última atividade, que é a da página 19. Ah, não, a gente vai fazer a da 20 também. A da 19 é um complete a cruzadinha. E eu tenho lista de 8 solicitações. Número 1 é a principal placa de circuitos do computador, onde fica o processador e a memória. Número 2, memória de acesso aleatório. Número 3, responsável por armazenar os dados. Número 4, também chamado de Winchester, hard disk ou HD. Número 5, processa todos os dados do computador. Número 6, responsável pela leitura e gravação de CDs ou DVDs. 7, passa para o computador imagens gráficas como fotos, recortes de jornais e revistas. E 8, controle utilizado em jogos virtuais. E a última, 20, atividade. Qual a palavra se formou na indicação da seta vermelha? Procure no dicionário o significado dessa palavra e coloque nas linhas abaixo, certo? Então, na página 19 tinha uma seta vermelha. Formou uma palavra. Qual palavra se formou nessa indicação da seta vermelha? Das palavras que você respondeu na cruzadinha, quais se referem ao significado encontrado no dicionário?
periferia, né? Periféricos. Relacione abaixo 3 nomes de periféricos. 3 de entrada e 3 de saída. Essas atividades para a gente realizar e no momento que a gente estiver junto, a gente esclarece as dúvidas, seja numa aula live ou anotem essas dúvidas para questionar o professor depois numa correção geral com a turma. Um abraço, gente. Boa atividade.